Semin, uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa, soltou o seu resultado trimestral. Será que foi um resultado bom, um resultado ruim ou um resultado em linha? Que ela é uma das maiores pagadoras, não temos dúvidas, até porque as suas cotações tombaram e muito, uma queda acumulada de quase 50% desde o seu IPO. Hoje o seu dividend yield atual está em 21,42%. E quem tem Semin na sua carteira ou qualquer empresa de commodity, minério de ferro em específico, é bombardeado todos os dias. Um dia a notícia é positiva, o outro dia a notícia é negativa e recentemente as notícias não têm sido tão positivas, pois o minério de ferro tem tombado e muito, principalmente com dados fracos da China, pois as importações de minério de ferro da China em julho caíram 2% em relação ao mês anterior. Os estímulos da China para impulsionar a sua economia até o momento têm sido insuficientes. Era esperado alguns estímulos, principalmente na construção civil, e com isso o minério de ferro poderia subir, isso não vem ocorrendo. Por outro lado, temos algumas notícias positivas. A Semin alcançou o maior volume de produção e de vendas já registrado na história da empresa, alcançando um crescimento de 25% em relação ao trimestre anterior. Já no volume de vendas, temos um crescimento de 31%. E como o trimestre foi impactado por uma atividade mais fraca da China, principalmente no setor imobiliário, isso acabou enfraquecendo as expectativas de maior demanda de minério de ferro. No segundo trimestre de 2023, o preço médio do minério de ferro ficou em $110, valor que, quando a Semin fez o seu IPO, era quase o dobro desse trimestre. Isso, sem dúvidas, acaba impactando os resultados da empresa. Aqueles mega dividendos daquele período do minério de ferro próximo aí a $200, com certeza não irão se repetir com muita frequência no momento atual, com o preço do minério girando ali em torno de $100. E vamos analisar alguns destaques operacionais, como o seu EBITDA, que quando a gente olha segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023, uma alta de 21%. Já quando a gente analisa o trimestre anterior, aí sim ele sofreu uma grande queda de 46%, pois o seu EBITDA no primeiro trimestre de 2023 foi de cerca de 2 bilhões. E quem tem empresas de commodity na sua carteira já está acostumado com esses resultados que são impactados pela commodity, pelo dólar, e mesmo assim a Semin vem se mostrando uma empresa muito resiliente, mesmo com todos esses impactos do minério de ferro, notícias que não estão sendo muito positivas. A Semin conseguiu gerar um fluxo de caixa livre, mesmo em período de queda do preço do minério de ferro e pressões de preços provisórios. Um fluxo de caixa livre ajustado no segundo trimestre de 2023 de 1.161 bilhões. Agora imagine, com a sua maior produção da história, maior volume da história, se o preço do minério estivesse lá em $200, com certeza estaríamos rindo à toa. E mesmo com essas notícias negativas todas, a Semin tem se mostrado muito resiliente e um ponto positivo é o seu endividamento, algo histórico. Dificilmente a gente vê uma empresa de commodity que não está endividada. E hoje a Semin praticamente não tem dívidas, pois o valor que ela tem de disponibilidade, hoje estaríamos falando de uma dívida líquida barra EBITDA ajustado de 0,03. E o que isso significa na prática? Se ela quisesse pegar todo o seu dinheiro em caixa, ela poderia quitar todo o seu endividamento que se estende pelos próximos 14 anos. Notem, o seu endividamento de 2023 a 2037, a maior parte da dívida irá vencer em 2025, 1 bilhão, e também 2031, 2032, na casa de 1 bilhão. Mesmo com todos esses impactos negativos, segue fazendo seu dever de casa. Um resultado em linha mostra que é uma empresa resiliente, mesmo passando por esses momentos difíceis de queda da commodity, ela está conseguindo gerar um bom fluxo de caixa livre, um endividamento bem tranquilo, basicamente mais dinheiro em caixa do que dívidas, endividamento, dívida líquida EBITDA de 0,03 e abre caminho aí para possíveis dividendos futuros. E agora vamos falar do dividendo inteligente e saber se ela está cara ou barata de acordo com
os dividendos. E a Semin tem sido muito previsível em anunciar dividendos. Temos o histórico de 2021 a 2023, ela anunciou em média 3 vezes ao ano dividendos, com uma grande previsibilidade deles ocorrerem no mês de abril e dezembro. Notem aqui, temos esse histórico. Em dezembro, ela anunciou com a data com em 2021 e 2022 no mês de abril. Vamos filtrar aqui pelo mês 4. Notem que ela anunciou em 2021, 2022 e 2023. E em 2022, em específico, a empresa anunciou dividendos com a data com no mês de novembro. Temos aqui dois grandes valores com a data com em novembro. E em 2021 tivemos aqui um dividendo com a data com no mês de julho, 30/7. Porém, a maior previsibilidade da empresa é abril e dezembro. E são nessas datas que a gente irá ficar de olho de acordo com a estratégia do dividendo inteligente. Uma estratégia que a gente estuda esse histórico e com ele chegamos aos meses de maior previsibilidade de data com. E na Semin é abril e também dezembro. E isso não exclui outros dividendos em datas diferentes, como ocorreu em 2023, no mês 5, 2022, no mês 11 e 2021, no mês 7. E vamos iniciar pela primeira estratégia, cálculo do preço-teto utilizando os rendimentos, os famosos dividendos. Vamos lançar o código do ativo, a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos. Porém, a Semin não possui um grande histórico de bolsa de valores. Vamos utilizar o seu histórico que a gente tem disponível, que é de 2021 a 2022. Vamos somar esses valores, 46 centavos de 2021, os 92 centavos de 2022 e os 44 centavos de 2023. É importante lembrar que 2023 ainda não temos o ano completo. Porém, como a empresa não possui um longo histórico de bolsa, vamos considerar esses 3 anos para chegar à sua média de dividendos, que é de 61 centavos por ação. De acordo com o método Bazin e o de estimado de 6%, chegamos a um preço-teto de R$ 10,20 por ação, 58,92% abaixo do preço-teto, com uma margem de segurança de 143,44%. E agora vamos utilizar outra estratégia que eu acredito que casa muito bem com a Semin, que é o método de Graham, que utiliza o LPA, lucro por ação, e o VPA, valor patrimonial por ação. Vamos alterar para o método de Graham e pegar o seu VPA, valor patrimonial por ação, e o seu LPA, lucro por ação. Vamos aqui no site Investidor 10, a primeira coisa que precisamos pegar é o seu VPA, valor patrimonial por ação, que é de 1,91, e o seu LPA, lucro por ação, que atualmente é de 44. Lançamos o código do ativo, Semin3, LPA 0,44, e agora precisamos lançar o seu VPA, valor patrimonial por ação, que é de 1,91. E de acordo com esse método, o método de Graham, chegamos a um valor intrínseco de R$ 4,35, margem de segurança de 4,03. E você possui Semin na sua carteira, CSN Mineração, um resultado bem tranquilo, um resultado em linha, os investidores não precisam se preocupar. A empresa segue gerando fluxo de caixa livre, porém é dessa forma. Empresas de commodity são dependentes do preço do minério. O preço do minério tombou e, consequentemente, as cotações tombaram, os resultados estão menores do que os períodos anteriores. E era de se esperar. Ou seja, se você tem empresas desse tipo na sua carteira, é importante que você entenda isso e não só olhe cotação. E nesses momentos de queda, nos momentos que ninguém quer esse tipo de empresa, é aí que a gente deve olhar, pois aí sim pagaremos barato e, consequentemente, o preço do minério de ferro voltando a subir, a gente irá surfar essa alta, pagando barato e recebendo mega dividendos. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!